Prepare-se para uma das jornadas mais fascinantes e transformadoras da biologia. Estamos prestes a desvendar um dos maiores mistérios da vida. Por que somos como somos? Por que herdamos certas características de nossos pais e avós? Por que algumas vezes um traço parece pular uma geração e reaparecer depois? Essas são perguntas que a humanidade se fez por milênios. Mas a resposta, ou pelo menos a primeira e mais crucial parte dela, só veio à luz graças à curiosidade incansável e à mente brilhante de um homem. Imagine uma época em que o mundo da ciência ainda estava tateando no escuro, quando o assunto era hereditariedade. As pessoas tinham ideias vagas, muitas delas místicas ou baseadas em observações superficiais, como a crença de que as características dos pais se misturavam nos filhos como duas cores de tinta se misturam. Se você misturar azul e amarelo, terá verde, certo? Então, se um pai alto e uma mãe baixa tivessem um filho, ele seria de altura média? A vida não é tão simples. A natureza, em sua infinita complexidade e elegância, opera de maneiras muito mais precisas e, ao mesmo tempo, surpreendentemente previsíveis. Entra em cena, então, um personagem extraordinário, Gregor Johann Mendel. Ele não era um cientista de laboratório com equipamentos de ponta, nem um professor universitário renomado. Não, Mendel era um monge agostiniano, vivendo em um mosteiro na cidade de Brno, que na época pertencia ao Império Austríaco e hoje fica na República Tcheca. O ano era por volta de 1860. Em vez de grandes máquinas, seu laboratório era o jardim do mosteiro. E em vez de cobaias exóticas, suas estrelas de pesquisa eram algo tão comum quanto ervilhas? Sim, ervilhas. E por que ervilhas, você pode se perguntar? Ah, aqui reside uma das primeiras demonstrações da genialidade de Mendel. Para desvendar um mistério tão intrincado como a herança, ele precisava de um modelo que fosse fácil de controlar, que tivesse características bem definidas e que se reproduzisse rapidamente e em grande quantidade. As ervilhas eram perfeitas. Elas tinham traços claros e contrastantes. Algumas eram altas, outras baixas. Algumas produziam sementes amarelas, outras verdes. Algumas tinham sementes lisas, outras rugosas. Além disso, as ervilhas podem se autopolinizar, o que significa que Mendel podia ter certeza de que uma planta era pura para um determinado traço, ou seja, se ela sempre produzia descendentes com a mesma característica. E, crucialmente, ele podia controlar o processo de polinização cruzada, transferindo o pólen de uma planta para outra manualmente, como um verdadeiro cupido botânico. Mendel não era apenas um jardineiro. Ele era um observador meticuloso e um pensador lógico. Ele não apenas olhava para as plantas, ele contava. Contava cada semente, cada planta, cada característica, e registrava tudo com uma precisão que rivalizava com a de qualquer cientista moderno. Ele não se contentava com uma observação geral. Ele queria os números, a proporção exata, a matemática por trás da vida. E foi essa combinação de paciência, método científico rigoroso e uma mente ávida por padrões que o levou às suas descobertas revolucionárias. Vamos começar nossa jornada com a primeira lei de Mendel, também conhecida como a lei da segregação dos fatores. Imagine que você tem uma planta de ervilha que é sempre alta, geração após geração. Chamamos isso de uma planta pura para a característica altura. Agora, imagine outra planta de ervilha que é sempre baixa, também pura. O que acontece se você cruzar essas duas plantas? Mendel fez exatamente isso. Ele pegou o pólen da planta alta e o transferiu para a planta baixa, e vice-versa. Essas plantas originais ele chamou de geração parental, ou geração P. Os descendentes desse primeiro cruzamento, a primeira geração filial, ou geração Fun, revelaram algo surpreendente. Todas as plantas Fun eram altas. A característica de ser baixa simplesmente desapareceu. Se a teoria da mistura de características estivesse correta, deveríamos ter visto plantas de altura média, ou talvez uma mistura de altas e baixas.
Mas não, todas eram altas. Era como se a característica baixa tivesse sido engolida ou escondida. Mas Mendel não parou por aí. Ele era insistente. Ele pegou essas plantas altas da geração Fun e as deixou se autopolinizar, ou seja, ele permitiu que elas se cruzassem entre si. O que aconteceu na geração F2? A segunda geração filial é onde a mágica, a verdadeira revelação, aconteceu. De repente, a característica baixa reapareceu. E mais do que isso, reapareceu em uma proporção muito específica. Para cada 3 plantas altas, havia uma planta baixa. 3:1. Uma proporção perfeita, de 3:1. Essa observação foi um divisor de águas. Mendel percebeu que a característica baixa não tinha desaparecido na geração Fun. Ela estava apenas escondida. Ele propôs que para cada característica, os organismos possuem 2 fatores, o que hoje chamamos de genes. Cada um desses fatores é herdado de um dos pais. E esses fatores não se misturam. Eles permanecem distintos. Quando um organismo produz suas células reprodutivas, seus fatores se separam ou segregam, de modo que cada célula reprodutiva recebe apenas um dos 2 fatores para cada característica. Pense nisso como um par de sapatos. Você tem um pé esquerdo e um pé direito. Para ter um par completo, você precisa de ambos. Mas quando você vai comprar um sapato, você só pode pegar um pé de cada vez para experimentar. E, crucialmente, o sapato do pé esquerdo não se mistura com o sapato do pé direito. Eles são partes separadas, que se juntam para formar um par. Da mesma forma, seus fatores para uma característica específica, um vindo de sua mãe e um de seu pai, permanecem separados e distintos dentro de você até que se separam novamente quando você forma suas próprias células reprodutivas, prontas para serem passadas para a próxima geração. Mendel chamou o fator que se manifestava na geração Fun de dominante, no nosso exemplo, a altura alta, e chamou o fator que ficava escondido, que só reaparecia na geração F2, de recessivo, a altura baixa. A primeira lei de Mendel, a lei da segregação, nos diz que cada organismo possui 2 fatores para cada característica, e esses fatores se separam ou segregam durante a formação das células reprodutivas, de modo que cada célula reprodutiva carrega apenas um fator para cada característica. E quando a fertilização ocorre, os fatores se juntam novamente, mas o fator dominante, se presente, sempre se manifestará, escondendo o recessivo. É a base de toda a hereditariedade. Mas a mente de Mendel era insaciável. Ele tinha desvendado o mistério de como uma única característica é herdada. Mas e se olhássemos para 2 características ao mesmo tempo? Elas seriam herdadas juntas, como um pacote ou de forma independente? Essa era a questão que levaria à sua segunda lei. Imagine que você está agora interessado não apenas na altura das ervilhas, mas também na cor de suas sementes. As sementes podem ser amarelas ou verdes, e lisas ou rugosas. Mendel já sabia que a cor amarela era dominante sobre a verde, e a semente lisa era dominante sobre a rugosa. O que aconteceria se ele cruzasse uma planta pura, que produz sementes amarelas e lisas, com uma planta pura que produz sementes verdes e rugosas? Novamente ele realizou o cruzamento da geração P, e previsivelmente todas as plantas da geração Fun eram amarelas e lisas. Isso fazia sentido, já que amarelo e liso são os traços dominantes. Nenhuma surpresa aqui. A grande questão vinha com a geração F2. Ele deixou as plantas da geração Fun se autopolinizar, e a geração F2 trouxe uma riqueza de combinações. Ele não obteve apenas sementes amarelas e lisas, e sementes verdes e rugosas. Não. Ele obteve todas as 4 combinações possíveis. Sim, havia sementes amarelas e lisas, sementes amarelas e rugosas, sementes verdes e lisas e sementes verdes e rugosas. E o mais importante,
Essas combinações apareceram em uma proporção muito específica: 9 sementes amarelas e lisas para cada 3 sementes amarelas e rugosas, para cada 3 sementes verdes e lisas, para cada uma semente verde e rugosa. Uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Isso era absolutamente extraordinário. Se as características fossem herdadas juntas, como um pacote, ele teria visto apenas as combinações originais, amarelo liso e verde rugoso. Mas o fato de ter aparecido amarelo rugoso e verde liso significava que as características não estavam amarradas uma à outra. Elas estavam se recombinando, se misturando de novas formas. Mendel concluiu que os fatores, genes, para características diferentes, são herdados de forma independente uns dos outros. A maneira como você herda a cor da semente não afeta a maneira como você herda a forma da semente. Eles viajam por caminhos separados durante a formação das células reprodutivas e se combinam aleatoriamente na fertilização. Imagine que você está jogando um jogo de cartas. Você tem um baralho de cartas com diferentes naipes, paus, ouros, copas, espadas e diferentes valores: as, rei, rainha, valete e números. Quando você embaralha e distribui as cartas, a chance de você pegar um rei não depende do naipe dele, certo? Você não espera que todos os reis sejam de espadas. O naipe e o valor são características independentes que se combinam aleatoriamente no baralho. Da mesma forma, seus genes para diferentes características, como cor dos olhos e tipo sanguíneo, ou altura e cor do cabelo, são passados para você de forma independente. O fato de você herdar olhos azuis não aumenta nem diminui a chance de você herdar um tipo sanguíneo específico. Eles são embaralhados e distribuídos de forma independente. Essa é a essência da segunda lei de Mendel, a lei da segregação independente. Ela explica a enorme diversidade que vemos na natureza e dentro das famílias. Graças a essa lei, irmãos de mesmos pais podem ser tão diferentes um do outro, com um conjunto único de características que se combinam de formas novas e fascinantes a cada geração. As descobertas de Mendel foram tão à frente de seu tempo que, infelizmente, foram largamente ignoradas por décadas após sua publicação em 1866. A comunidade científica da época não estava pronta para entender a profundidade e a implicação de seu trabalho. A ideia de fatores discretos, que não se misturam e se segregam independentemente, era radical. As pessoas ainda pensavam em herança como uma mistura de fluidos, mas a verdade, como um rio que eventualmente encontra seu caminho para o mar, não pode ser contida para sempre. No início do século XX, por volta de 1900, 3 cientistas trabalhando de forma independente, Hugo de Vries, Carl Correns e Erich von Tschermak, redescobriram o trabalho de Mendel. E, de repente, o mundo da biologia se viu iluminado. As leis de Mendel foram estabelecidas como a base da hereditariedade, o ponto de partida para a genética moderna. Os fatores de Mendel foram renomeados para genes, e a era da genética havia começado. As leis de Mendel não são apenas teorias antigas em livros didáticos. Elas são a espinha dorsal de tudo o que sabemos sobre hereditariedade. Elas nos ajudam a entender por que algumas doenças são herdadas em famílias, por que algumas características são mais comuns do que outras, e como podemos prever a chance de certos traços aparecerem na próxima geração. Elas são usadas em melhoramento genético de plantas e animais, na medicina para aconselhamento genético, e são a fundação para a biotecnologia moderna, incluindo a engenharia genética. Do modesto jardim de um mosteiro com suas ervilhas, Gregor Mendel nos deu as chaves para desvendar os segredos mais íntimos da vida. Ele nos mostrou que a vida segue regras, que há uma lógica e uma previsibilidade na transmissão das características de uma geração para a próxima. Seu trabalho, com sua elegância e simplicidade, nos convida a continuar explorando,
a cavar mais fundo nos mistérios do DNA, dos cromossomos e de como a vida, em sua complexidade infinita, continua a nos surpreender e encantar. Então, da próxima vez que você olhar para um traço em si mesmo, em seus pais ou em um amigo, lembre-se das ervilhas de Mendel. Lembre-se de sua paciência, sua curiosidade e sua genialidade. Ele nos deu a primeira visão clara de como a vida se reproduz e como as características são passadas, abrindo as portas para um universo de descobertas que continuam a moldar nosso entendimento do que significa estar vivo. A genética não é apenas ciência, é a história de quem somos e de onde viemos, escrita nas letras de nosso próprio código genético. E tudo começou com um monge e suas ervilhas. Que inspiração